Fui a uma festa com meu marido. Ele saiu de lá com outra mulher porque ela é rica. Jogou as chaves do carro em mim e riu. Deu um jeito de voltar para casa. Na manhã seguinte, o telefone dele não parava de tocar. Era a amante chorando, e ele ficou paralisado na porta, percebendo algo que jamais imaginaria. Durante 15 anos, eu dizia a mim mesma que o casamento exige concessões, que nem toda ofensa justifica uma confrontação, que manter a paz é mais importante do que defender o orgulho. Eu dizia essas coisas enquanto meu marido me apagava gradualmente de sua vida profissional, me apresentava como alguém que faz contabilidade em vez de alguém que administra uma consultoria de sucesso e gastava a reserva para a faculdade dos nossos filhos em quartos de hotel com uma mulher cuja família era dona de metade de Connecticut. Meu nome é Catherine Brennan, tenho 42 anos e sou muito boa em mentir para mim mesma quando a verdade é desconfortável demais para encarar. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias de dignidade recuperada e justiça feita. Se você acredita que a traição exige responsabilização, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Minha especialidade é a reestruturação financeira de pequenas empresas à beira da falência. As empresas me contratam quando seus demonstrativos de receita não correspondem aos seus saldos bancários. Quando o dinheiro desaparece sem explicação. Quando suspeitam de roubo, mas não têm provas. Analiso seus livros contábeis com precisão cirúrgica, identificando exatamente para onde os fundos estão sendo desviados e por que sua estrutura financeira não sustenta mais suas operações. Sou excelente nesse trabalho porque entendo como as pessoas escondem roubos por trás de transações aparentemente legítimas. Como exploram a confiança para criar uma negação plausível. Como se convencem de que o que estão fazendo não é realmente errado se ninguém perceber. A ironia chega a ser engraçada. Consigo detectar fraudes financeiras em um balanço corporativo em questão de horas, mas passei 18 meses sem perceber nada no meu próprio casamento. Meu marido, Edward, vende carros de luxo para clientes ricos que consideram veículos de $70.000 compras razoáveis. Ele tem um charme natural que faz as pessoas acreditarem que são especiais, que a conexão delas com ele é única, que ele se importa genuinamente com a satisfação delas, e não com a comissão. Ele vem usando essas mesmas habilidades comigo há anos. E eu permiti, porque a alternativa seria admitir que a vida que construí foi erguida sobre alicerces que nunca foram tão sólidos quanto eu acreditava. Na quinta-feira à noite, ele entrou no meu escritório e me disse que eu precisava comparecer ao baile de aniversário da concessionária dele no sábado. Depois de 3 anos me excluindo do seu mundo profissional, essa exigência repentina deveria ter acionado todos os meus alarmes. E acionou. Eu simplesmente ignorei os avisos porque me tornei muito habilidosa em fingir que estava tudo bem. 2 dias depois, eu estava em um estacionamento à meia-noite segurando as chaves do carro que meu marido havia jogado no meu peito, vendo-o ir embora com outra mulher. E finalmente parei de mentir para mim mesma sobre o que meu casamento havia se tornado. Mas estou me adiantando. Para entender como acabei naquele estacionamento, você precisa entender quem eu era antes daquele momento. Você precisa ver a vida que eu me convenci de que valia a pena proteger, mesmo enquanto ela lentamente envenenava tudo que eu tocava. Minha casa nos subúrbios de Connecticut parece saída de uma revista de decoração. A cerca branca que o Edward insistiu em instalar há 5 anos, porque pessoas bem-sucedidas têm cercas brancas. As hortênsias que florescem fielmente todas as primaveras porque pesquisei a composição correta do solo e o cronograma de fertilização e segui as instruções com a mesma precisão que aplico aos balanços patrimoniais. As paredes internas foram pintadas em tons neutros da moda, escolhidos por Edward para impressionar os colegas que ele ocasionalmente levava para casa para tomar uns drinks, antes de parar de levar qualquer pessoa para casa. Tudo cuidadosamente selecionado, tudo intencional, tudo projetado para transmitir uma imagem de estabilidade e sucesso que nada tinha a ver com a realidade que se desenrolava dentro daquelas paredes pintadas com esmero. Nossa filha Olivia tem 14 anos e é brilhante de uma forma discreta que muitas vezes passa despercebida em um mundo que valoriza a quantidade em detrimento da substância. Ela observa tudo com olhos escuros que não deixam escapar nada, absorvendo informações e tirando conclusões que mantém escondidas atrás de uma máscara cuidadosa de indiferença adolescente. Há 2 meses, ela me perguntou por que o pai não janta mais conosco.
Dei a explicação padrão sobre a agenda de trabalho exigente dele, sobre clientes importantes que requerem atenção à noite, sobre como pessoas bem-sucedidas às vezes precisam sacrificar o tempo em família por obrigações profissionais. Ela me olhou com uma expressão que era muito perspicaz para uma garota de 14 anos e não disse nada, o que de alguma forma pareceu pior do que se ela tivesse confrontado minhas mentiras diretamente. Seu silêncio era julgamento. Seu silêncio era a compreensão de que eu estava protegendo uma ficção na qual nenhuma de nós acreditava mais. Nosso filho, James, tem 11 anos e continua aberto e afetuoso de uma forma que meninos da sua idade estão começando a perder sob a pressão social para parecerem durões e despreocupados. Ele me abraça quando chega da escola e me conta sobre o seu dia com detalhes entusiasmados sobre as trocas de lanches, as intrigas no pátio da escola e o livro que a professora está lendo em voz alta durante o momento de silêncio. Há 3 semanas, ele perguntou por que a mãe e o pai não riam juntos como os pais do amigo dele, Mason. Eu disse a ele que os adultos simplesmente ficam mais quietos com a idade, que isso é normal e não há nada com que se preocupar, que o amor muda de forma com o tempo, mas permanece firme por baixo das mudanças superficiais. As palavras tinham gosto de veneno na minha boca, mesmo enquanto eu as pronunciava. Meus pais são casados há 47 anos e ainda andam de mãos dadas no supermercado. Ainda completam as frases um do outro, compartilham piadas internas e se olham como se estivessem vendo algo precioso que ninguém mais consegue apreciar completamente. Eu sei como é uma parceria verdadeira. Sei o que é sentir um afeto duradouro quando ele é genuíno e não fingido. E sei com absoluta certeza que o que Edward e eu temos não é isso, e não tem sido isso por mais tempo do que eu gostaria de calcular. Mas admitir essa verdade significava reconhecer que eu havia desperdiçado 15 anos construindo algo que já estava desmoronando sob meus pés. Significava aceitar que eu estava tão focado em manter a aparência de sucesso que ignorei as falhas estruturais que ameaçavam levar tudo ao colapso. Isso significava encarar a realidade de que eu havia me tornado exatamente como as empresas falidas para as quais presto consultoria. Aquelas que continuam operando muito além do ponto em que qualquer análise razoável recomendaria o fechamento. Aquelas que se agarram ao sucesso passado enquanto ignoram o desastre presente. A mudança no comportamento de Edward aconteceu tão gradualmente que eu cheguei a me convencer de que estava imaginando as alterações. Há 3 anos, ele parou de me convidar para eventos da concessionária. Ele alegava que eu deixava seus colegas desconfortáveis com minhas perguntas diretas sobre práticas de vendas e estruturas de comissão, que o mundo dos carros de luxo exigia uma desenvoltura social que eu simplesmente não possuía e que minha tendência à comunicação direta entrava em conflito com a sutileza das vendas de alto padrão. Aceitei essa explicação porque ela condizia com a imagem que eu tinha de mim mesma. Sinto-me mais à vontade com planilhas do que em festas de coquetel. Prefiro analisar demonstrações financeiras a participar de conversas banais sobre handicaps de golfe e casas de férias nos Hamptons. Não me agrada a ostentação de riqueza e status que parece dominar o mundo profissional de Edward. Mas aceitar a explicação dele tornou-se aceitar minha exclusão, e a exclusão tornou-se invisibilidade. Edward começou a ficar até tarde no trabalho várias noites por semana, sempre com explicações plausíveis sobre clientes difíceis ou negócios importantes que exigiam atenção extra. Ele começou a se vestir melhor, a usar perfume que eu não havia comprado para ele, a checar o celular com frequência crescente e com cada vez menos transparência. Quando eu perguntava sobre o seu dia, suas respostas se tornavam vagas e evasivas, como se os detalhes da sua vida fossem complicados demais ou importantes demais para eu entender. Nossas conversas se resumiam a questões práticas sobre os horários das crianças e a manutenção da casa. O tipo de troca funcional entre colegas de quarto, e não entre parceiros que antes ficavam acordados até depois da meia-noite conversando sobre sonhos, medos e o futuro que construiríamos juntos. Percebi tudo isso. Documentei mentalmente da mesma forma que documento irregularidades financeiras nas contas dos clientes. Vi o padrão emergir, mas optei por interpretá-lo como uma evolução natural do casamento, em vez de um apagamento sistemático, porque a alternativa era assustadora demais para contemplar. Edward Brennan trabalha na Meridian Luxury Imports, uma concessionária que atende aos moradores mais ricos de Connecticut. Ele vende veículos que custam mais do que a maioria das famílias ganha em um ano. Ele usa ternos sob medida que provavelmente custam mais do que o sedã usado que eu dirijo para reuniões com clientes. Ele mantém relações com membros de clubes de campo cujos nomes aparecem em revistas de negócios e colunas sociais. Ele fala fluentemente a linguagem da aspiração e da exclusividade, convencendo os clientes de que o carro certo elevará não apenas seu meio de transporte,
mas todo o seu status social. Antes, eu achava essa habilidade impressionante. Agora, reconheço-a como manipulação praticada, aplicada a todos que ele encontra, inclusive a própria esposa. Ele vem me vendendo uma versão do nosso casamento da mesma forma que vende carros de luxo, enfatizando as qualidades em que quero acreditar, enquanto esconde cuidadosamente os defeitos que me fariam questionar o valor do que estou adquirindo. E eu acreditei. Por 15 anos, acreditei em cada palavra. Na quinta-feira à noite, Edward entrou no meu escritório em casa, onde eu estava terminando uma análise financeira para um cliente em Stanford. Ele ainda vestia suas roupas de trabalho, o terno cinza escuro que lhe dava um ar mais de executivo do que de vendedor. Os sapatos de couro italiano, ele insistia, eram necessidades profissionais, e não compras por vaidade. Ele estava parado na porta com aquela expressão cuidadosamente neutra que usa quando quer alguma coisa, mas não quer revelar o quanto aquilo é importante para ele. Você precisa vir ao baile de aniversário da concessionária neste sábado, disse ele. Não era um convite, não era um pedido, era uma exigência apresentada como um fato consumado. Levantei os olhos da planilha na tela do meu computador. Algo em seu tom de voz fez meu estômago se contrair com um alerta instintivo. Por quê? Perguntei, tentando manter a voz casual, embora meu pulso estivesse acelerado por um alarme que eu não conseguia justificar. Por que agora, depois de 3 anos? A esposa do diretor-geral estará lá, disse ele, como se isso explicasse tudo. Fica melhor se formos em casal. Entende? Eu não entendi, mas mesmo assim assenti, porque era isso que eu havia aprendido a fazer ao longo de 15 anos de casamento. Aceitar explicações vagas e fingir que faziam sentido. Engolir perguntas que pudessem gerar conflito. Manter a ilusão de que tudo estava bem, porque reconhecer os problemas significava fazer algo a respeito. E fazer algo a respeito significava encarar verdades para as quais eu não estava preparada. Então, aceitei ir ao baile de gala. Aceitei vestir um vestido, sorrir ao lado do meu marido e fingir que éramos a parceria que tínhamos deixado de ser anos atrás. Aceitei porque recusar significaria admitir que algo estava terrivelmente errado, e eu ainda não estava pronta para essa admissão. Gostaria de poder dizer que pressenti o perigo que me aguardava naquele evento. Mas a verdade é mais simples e mais patética. Eu estava apenas grata por Edward me querer lá. Por, depois de 3 anos de exclusão, finalmente estar sendo convidada a voltar para o seu mundo profissional, mesmo que o convite viesse mais como uma exigência do que como um desejo. 2 dias depois, tudo que eu fingia não ver se tornaria impossível de ignorar. A noite de sábado chegou com aquele clima perfeito de outono que faz Connecticut parecer um cartão postal. Céu limpo, ar fresco, folhas ficando douradas e carmesim daquele jeito exato que os corretores de imóveis fotografam para anúncios de propriedades de luxo. Edward passou 40 minutos se arrumando, ajustando a gravata 3 vezes e aplicando perfume com mais cuidado do que eu vira ter com a aparência nos últimos meses. Observei-o da porta do quarto e senti aquela familiar tensão no peito que eu havia aprendido a ignorar. A manifestação física de instintos que eu me recusava a reconhecer. Usei o vestido de seda azul marinho que comprei há 3 anos para o casamento de uma cliente. Era a peça de roupa mais bonita que eu tinha. Elegante de uma forma temporal, que nunca sai de moda porque, para começar, nunca esteve exatamente na moda. Combinei-o com joias simples e sapatos de salto confortáveis que não me deixariam mancando no final da noite. Quando me olhei no espelho, vi alguém profissional e apresentável. Quando olhei para Edward em seu terno feito sob medida e sapatos de couro italiano, vi alguém que pertencia a um mundo completamente diferente. O trajeto até o Brookfield Country Club durou 30 minutos por ruas suburbanas ladeadas por casas que aumentavam em tamanho e imponência à medida que nos aproximávamos do nosso destino. Edward dirigia em silêncio, checando o celular nos semáforos com uma atenção tão concentrada que sugeria que as mensagens que lia importavam mais do que qualquer coisa que acontecesse no carro com sua esposa. Olhei pela janela e tentei me lembrar da última vez que tínhamos viajado juntos de carro sem as crianças entre nós. Não consegui me lembrar de uma única vez no último ano. O Brookfield Country Club existe numa realidade econômica diferente da minha. O próprio edifício é um monumento à riqueza herdada, projetado para intimidar qualquer pessoa que não tenha nascido compreendendo os códigos e costumes do privilégio estabelecido. As paredes revestidas de mogno exibiam fotografias de membros de gerações passadas, todos brancos, ricos e com expressões que sugeriam que jamais haviam questionado seu direito de ocupar espaços exclusivos.
Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre o piso de mármore polido, que refletia seu brilho. O ar cheirava a perfume caro e dinheiro antigo, aquela combinação peculiar de couro, cera para madeira e um ar de privilégio que parece permear estabelecimentos onde a admissão exige tanto riqueza substancial quanto as conexões ancestrais corretas. Senti-me imediatamente, visceralmente, deslocada. Meu vestido, que parecerá perfeitamente apropriado quando o vesti em casa, agora parecia surrado ao lado dos vestidos de grife ao meu redor. As mulheres usavam roupas que custavam mais do que a prestação mensal da hipoteca da maioria das pessoas, joias que exigiam seguro adicional, sapatos que provavelmente eram feitos sob medida em oficinas italianas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Eles se moviam pelo espaço com a confiança de pessoas que frequentavam eventos como esse desde a infância, que entendiam instintivamente qual garfo usar, quais tópicos eram apropriados para uma conversa educada e como rir de piadas que não eram realmente engraçadas, mas que serviam a alguma função social que eu não compreendia. Edward se transformou no instante em que atravessamos aquelas portas. Não foi uma mudança gradual, mas uma metamorfose imediata e completa, como ver alguém colocar uma máscara que já usou tantas vezes que agora lhe serve melhor do que o próprio rosto. Sua postura se endireitou. Seu sorriso se alargou, parecendo genuíno, mas soando calculado. Sua voz assumiu aquele tom peculiar que usava com clientes ricos, caloroso, envolvente, ligeiramente deferente, sugerindo que reconhecia a importância deles, ao mesmo tempo que insinuava ser sofisticado o suficiente para transitar em seus círculos como um igual, e não como um servo. Ele circulava pela sala com uma eficiência prática, transitando de grupo em grupo com a precisão de quem sabe exatamente quanto tempo dedicar a cada conversa antes de passar para a próxima oportunidade. Eu o seguia um pouco atrás, como um acessório que ele trouxera a contragosto, sorrindo educadamente para pessoas cujos nomes eu esquecia assim que os ouvia. Edward sempre me apresentava da mesma maneira: esta é minha esposa, Catherine. Ela faz contabilidade para pequenas empresas. A escolha das palavras era deliberada, não se tratava de consultoria financeira ou reestruturação de negócios. Contabilidade, uma palavra que sugeria que eu trabalhava em pequenos escritórios ajudando lojistas a fechar o caixa, em vez de analisar estruturas financeiras complexas para empresas com faturamento multimilionário. Eu deveria tê-lo corrigido. Deveria ter explicado que dirijo uma consultoria de sucesso especializada em análise financeira e reestruturação corporativa. Mas não disse nada porque corrigir Edward na frente de seus colegas me pareceu mesmo que começar uma discussão para a qual eu não tinha energia. E porque uma parte de mim havia internalizado a avaliação dele de que meu trabalho não era impressionante o suficiente para merecer uma descrição precisa. O salão de baile foi enchendo aos poucos com a chegada de mais convidados. Aceitei uma taça de vinho de um garçom que passava e me posicionei perto de uma coluna decorativa, de onde podia observar sem ser obrigada a participar. Edward já havia se afastado de mim, absorto em uma conversa com um grupo de homens de terno que provavelmente custavam mais do que meu carro. Eles riram de algo que lhe disse, e eu o vi brilhar com a satisfação de ser aceito em seu círculo, de ser tratado como se pertencesse a um grupo de pessoas cuja riqueza era muito maior que a sua. Então ela entrou e tudo mudou. Vanessa Whitmore não simplesmente entrou no salão de baile. Ela dominou a atenção de todos com o tipo de confiança natural que vem de nunca, em toda a sua vida, questionar se você pertence a algum lugar. Ela era deslumbrante daquele jeito meticulosamente construído que exige tanto vantagem genética quanto um investimento financeiro substancial. Seus cabelos caíam em ondas perfeitas, um resultado que só um profissional poderia proporcionar. Seu vestido era claramente feito sob medida, e não comprado em uma loja qualquer, ajustando-se ao seu corpo com a precisão que apenas a alfaiataria sob medida consegue alcançar. Suas joias brilhavam com pedras genuínas que captavam a luz do lustre e a refletiam com um brilho calculado. Mas o que mais me impressionou não foi sua aparência. Foi a transformação imediata em Edward quando a viu. Seu rosto mudou completamente. A máscara profissional que ele usava desde nossa chegada caiu, substituída por algo cru e vulnerável. Sua expressão se iluminou com uma intensidade que eu não via dirigida a mim há anos, talvez nunca. Ele olhou para Vanessa Whitmore do jeito que eu sempre esperei que alguém me olhasse, do jeito que os filmes românticos prometiam ser possível se você encontrasse a pessoa certa. Ele a olhou como se ela fosse a única pessoa na sala que importasse. Eles se atraíram como ímãs, atravessando o salão de baile com a inevitabilidade de objetos seguindo leis naturais. Quando se encontraram, Vanessa colocou a mão no braço de Edward com uma intimidade casual,
e ele se inclinou para ouvir algo que ela disse em voz baixa demais para que qualquer outra pessoa pudesse entender. Eles riram juntos, e era aquele tipo de riso genuíno que surge da compreensão mútua, e não da obrigação social. Eu fiquei parada ao lado da minha coluna decorativa, observando meu marido iniciar uma conversa com outra mulher como se eu não existisse. Como se os últimos 15 anos nunca tivessem acontecido, como se nossos 2 filhos, nossa hipoteca e nossa história em comum fossem detalhes irrelevantes que poderiam ser descartados quando algo mais interessante surgisse. Edward finalmente se lembrou da minha existência e trouxe Vanessa para nos apresentar. Esta é Catherine, disse ele, gesticulando em minha direção com o mesmo entusiasmo que demonstraria ao apontar um móvel. Não minha esposa Catherine. Não Catherine Brennan, dona de uma consultoria de sucesso. Apenas Catherine, como se eu fosse uma conhecida distante, e não a mulher com quem ele era casado há 15 anos. Prazer em conhecê-lo, disse Vanessa com um sorriso que não chegava aos olhos. Sua mão ainda estava no braço de Edward, e notei que ela usava uma pulseira que provavelmente custava mais do que tudo que eu possuía junto. Ao longo da hora seguinte, através de fragmentos de conversas ouvidas por acaso, descobri que Vanessa Whitmore representava uma riqueza hereditária que eclipsava até mesmo as consideráveis fortunas presentes naquela sala. Sua família era dona da Whitmore Development Corporation, um império imobiliário que abrangia todo o corredor Nordeste. Ela havia se divorciado recentemente do segundo marido, aparentemente em busca de diversão, e desenvolveram um interesse por veículos de luxo, o que a levava frequentemente a Meridian Imports, onde Edward atuava como seu consultor de vendas pessoal. Consultor de vendas pessoal. A frase ecoava na minha cabeça com implicações que eu ainda não estava pronto para analisar. A noite piorou a partir daí, com a inevitabilidade lenta de um acidente de carro que se vê chegar, mas que não se pode evitar. Edward e Vanessa desapareceram juntos 2 vezes. Cada ausência cuidadosamente planejada para parecer inocente, mas que não enganou absolutamente ninguém que estivesse prestando atenção. Na primeira vez, Edward alegou que precisavam discutir as especificações do novo carro que ela havia encomendado e que iriam até o terraço, onde poderiam conversar sem o barulho do salão de baile. Eles ficaram fora por 25 minutos. Quando voltaram, o batom de Vanessa estava um pouco borrado e a gravata de Edward estava frouxa de um jeito que sugeria que outras mãos, além das dele, haviam mexido nela. O segundo desaparecimento aconteceu perto do bar. Edward disse algo sobre pegar bebidas novas e Vanessa riu e disse que o ajudaria a carregá-las de volta. Isso deveria ter levado 3 minutos. Levou 20. Eu estava sozinha perto da minha coluna decorativa, com o mesmo copo de vinho na mão, que segurava há 1 hora, fingindo não notar os olhares de pena das outras esposas nem as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando eu me aproximava o suficiente para ouvi-las. Uma mulher olhou para mim com genuína compaixão antes de seu marido a conduzir rapidamente para longe, claramente relutante em se envolver no drama conjugal alheio. Mais tarde, descobri que seu nome era Margaret Ashford, e ela desempenharia um papel inesperado no que aconteceu em seguida. Mas naquele momento, ela era apenas mais uma testemunha da minha humilhação pública. A noite assumirá um caráter surreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar à distância. Observei com um estranho distanciamento clínico a forma como meu marido demonstrava, de maneira tão completa e pública, sua preferência por outra mulher. Considerei ir embora. Podia chamar um carro. Podia simplesmente sair daquele salão de baile e nunca mais olhar para trás. Mas uma parte teimosa de mim se recusava a dar essa satisfação a Edward. Recusava-se a me retirar como se tivesse feito algo errado. Recusava-se a deixá-lo reescrever essa história como se eu fosse o problema, e não a vítima. Então eu fiquei. Permaneci ao lado da minha coluna e assisti ao fim do meu casamento em tempo real, enquanto lustres de cristal brilhavam acima da minha cabeça e garçons circulavam com canapés caros, e todos fingiam não notar o que estava acontecendo. Às 11 horas, quando o evento estava terminando e os convidados começavam a pegar seus casacos e se despedir, Edward se aproximou de mim com Vanessa ao seu lado. Sua expressão demonstrava uma mistura de entusiasmo e algo mais que eu não consegui identificar de imediato. Talvez culpa, talvez triunfo, talvez simples indiferença sobre como. Ligeiramente deferente, sugerindo que reconhecia a importância deles, ao mesmo tempo que insinuava ser sofisticado o suficiente para transitar em seus círculos como um igual, e não como um servo.
Ele circulava pela sala com uma eficiência prática, transitando de grupo em grupo com a precisão de quem sabe exatamente quanto tempo dedicar a cada conversa antes de passar para a próxima oportunidade. Eu o seguia um pouco atrás, como um acessório que ele trouxera a contragosto, sorrindo educadamente para pessoas cujos nomes eu esquecia assim que os ouvia. Edward sempre me apresentava da mesma maneira: esta é minha esposa, Catherine. Ela faz contabilidade para pequenas empresas. A escolha das palavras era deliberada, não se tratava de consultoria financeira ou reestruturação de negócios. Contabilidade, uma palavra que sugeria que eu trabalhava em pequenos escritórios ajudando lojistas a fechar o caixa, em vez de analisar estruturas financeiras complexas para empresas com faturamento multimilionário. Eu deveria tê-lo corrigido. Deveria ter explicado que dirijo uma consultoria de sucesso especializada em análise financeira e reestruturação corporativa. Mas não disse nada porque corrigir Edward na frente de seus colegas me pareceu mesmo que começar uma discussão para a qual eu não tinha energia. E porque uma parte de mim havia internalizado a avaliação dele de que meu trabalho não era impressionante o suficiente para merecer uma descrição precisa. O salão de baile foi enchendo aos poucos com a chegada de mais convidados. Aceitei uma taça de vinho de um garçom que passava e me posicionei perto de uma coluna decorativa, de onde podia observar sem ser obrigada a participar. Edward já havia se afastado de mim, absorto em uma conversa com um grupo de homens de terno que provavelmente custavam mais do que meu carro. Eles riram de algo que lhe disse, e eu o vi brilhar com a satisfação de ser aceito em seu círculo, de ser tratado como se pertencesse a um grupo de pessoas cuja riqueza era muito maior que a sua. Então ela entrou e tudo mudou. Vanessa Whitmore não simplesmente entrou no salão de baile. Ela dominou a atenção de todos com o tipo de confiança natural que vem de nunca, em toda a sua vida, questionar se você pertence a algum lugar. Ela era deslumbrante daquele jeito meticulosamente construído que exige tanto vantagem genética quanto um investimento financeiro substancial. Seus cabelos caíam em ondas perfeitas, um resultado que só um profissional poderia proporcionar. Seu vestido era claramente feito sob medida, e não comprado em uma loja qualquer, ajustando-se ao seu corpo com a precisão que apenas a alfaiataria sob medida consegue alcançar. Suas joias brilhavam com pedras genuínas que captavam a luz do lustre e a refletiam com um brilho calculado. Mas o que mais me impressionou não foi sua aparência. Foi a transformação imediata em Edward quando a viu. Seu rosto mudou completamente. A máscara profissional que ele usava desde nossa chegada caiu, substituída por algo cru e vulnerável. Sua expressão se iluminou com uma intensidade que eu não via dirigida a mim há anos, talvez nunca. Ele olhou para Vanessa Whitmore do jeito que eu sempre esperei que alguém me olhasse, do jeito que os filmes românticos prometiam ser possível se você encontrasse a pessoa certa. Ele a olhou como se ela fosse a única pessoa na sala que importasse. Eles se atraíram como ímãs, atravessando o salão de baile com a inevitabilidade de objetos seguindo leis naturais. Quando se encontraram, Vanessa colocou a mão no braço de Edward com uma intimidade casual, e ele se inclinou para ouvir algo que ela disse em voz baixa demais para que qualquer outra pessoa pudesse entender. Eles riram juntos, e era aquele tipo de riso genuíno que surge da compreensão mútua, e não da obrigação social. Eu fiquei parada ao lado da minha coluna decorativa, observando meu marido iniciar uma conversa com outra mulher como se eu não existisse. Como se os últimos 15 anos nunca tivessem acontecido, como se nossos 2 filhos, nossa hipoteca e nossa história em comum fossem detalhes irrelevantes que poderiam ser descartados quando algo mais interessante surgisse. Edward finalmente se lembrou da minha existência e trouxe Vanessa para nos apresentar. Esta é Catherine, disse ele, gesticulando em minha direção com o mesmo entusiasmo que demonstraria ao apontar um móvel. Não minha esposa Catherine. Não Catherine Brennan, dona de uma consultoria de sucesso. Apenas Catherine, como se eu fosse uma conhecida distante, e não a mulher com quem ele era casado há 15 anos. Prazer em conhecê-lo, disse Vanessa com um sorriso que não chegava aos olhos. Sua mão ainda estava no braço de Edward, e notei que ela usava uma pulseira que provavelmente custava mais do que tudo que eu possuía junto. Ao longo da hora seguinte, através de fragmentos de conversas ouvidas por acaso, descobri que Vanessa Whitmore representava uma riqueza hereditária que eclipsava até mesmo as consideráveis fortunas presentes naquela sala. Sua família era dona da Whitmore Development Corporation, um império imobiliário que abrangia todo o corredor Nordeste.
Ela havia se divorciado recentemente do segundo marido, aparentemente em busca de diversão, e desenvolveram interesse por veículos de luxo, o que a levava frequentemente a Meridian Imports, onde Edward atuava como seu consultor de vendas pessoal. Consultor de vendas pessoal. A frase ecoava na minha cabeça com implicações que eu ainda não estava pronto para analisar. A noite piorou a partir daí, com a inevitabilidade lenta de um acidente de carro que se vê chegar, mas que não se pode evitar. Edward e Vanessa desapareceram juntos 2 vezes. Cada ausência cuidadosamente planejada para parecer inocente, mas que não enganou absolutamente ninguém que estivesse prestando atenção. Na primeira vez, Edward alegou que precisavam discutir as especificações do novo carro que ela havia encomendado e que iriam até o terraço, onde poderiam conversar sem o barulho do salão de baile. Eles ficaram fora por 25 minutos. Quando voltaram, o batom de Vanessa estava um pouco borrado e a gravata de Edward estava frouxa de um jeito que sugeria que outras mãos, além das dele, haviam mexido nela. O segundo desaparecimento aconteceu perto do bar. Edward disse algo sobre pegar bebidas novas e Vanessa riu e disse que o ajudaria a carregá-las de volta. Isso deveria ter levado 3 minutos. Levou 20. Eu estava sozinha perto da minha coluna decorativa, com o mesmo copo de vinho na mão, que segurava há 1 hora, fingindo não notar os olhares de pena das outras esposas nem as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando eu me aproximava o suficiente para ouvi-las. Uma mulher olhou para mim com genuína compaixão antes de seu marido a conduzir rapidamente para longe, claramente relutante em se envolver no drama conjugal alheio. Mais tarde, descobri que seu nome era Margaret Ashford, e ela desempenharia um papel inesperado no que aconteceu em seguida. Mas naquele momento, ela era apenas mais uma testemunha da minha humilhação pública. A noite assumirá um caráter surreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar à distância. Observei com um estranho distanciamento clínico a forma como meu marido demonstrava, de maneira tão completa e pública, sua preferência por outra mulher. Considerei ir embora. Podia chamar um carro. Podia simplesmente sair daquele salão de baile e nunca mais olhar para trás. Mas uma parte teimosa de mim se recusava a dar essa satisfação a Edward. Recusava-se a me retirar como se tivesse feito algo errado. Recusava-se a deixá-lo reescrever essa história como se eu fosse o problema, e não a vítima. Então eu fiquei. Permaneci ao lado da minha coluna e assisti ao fim do meu casamento em tempo real, enquanto lustres de cristal brilhavam acima da minha cabeça e garçons circulavam com canapés caros, e todos fingiam não notar o que estava acontecendo. Às 11 horas, quando o evento estava terminando e os convidados começavam a pegar seus casacos e se despedir, Edward se aproximou de mim com Vanessa ao seu lado. Sua expressão demonstrava uma mistura de entusiasmo e algo mais que eu não conseguia identificar de imediato. Talvez culpa, talvez triunfo, talvez simples indiferença sobre como aquele momento poderia afetar a mulher a quem ele havia prometido amar e honrar 15 anos atrás. Ele enfiou a mão no bolso, tirou as chaves do carro e as atirou em mim com um desdém casual. Elas bateram no meu peito antes que eu as pegasse por reflexo. O metal estava frio e pesado contra as minhas palmas. Deu um jeito de voltar para casa, disse Edward. Sua voz estava propositalmente alta o suficiente para que vários casais próximos se virassem para observar a rejeição pública. A oferta de Vanessa de me mostrar sua nova propriedade em Greenwich pode ser importante para os negócios, entende? Ele sorriu, mas não foi para mim. Foi para o deleite de quem quer que estivesse observando. Uma demonstração de confiança e poder, uma prova de que ele havia encontrado algo melhor e que eu não era mais necessária. Vanessa riu. O som era cristalino e cruel. Tenho certeza de que você consegue, Catherine. Você é muito capaz em assuntos práticos. Sua mão já estava no braço de Edward, num gesto de posse, e não num toque casual. Eles se viraram e foram embora juntos em direção à saída do estacionamento. Edward não olhou para trás. Nenhuma vez. O estacionamento de repente pareceu enorme e vazio, apesar de estar cheio de carros caros. Eu fiquei parada ali, segurando as chaves do carro dele, observando meu marido, com quem sou casada há 15 anos, entrar no Range Rover personalizado de outra mulher sem olhar para trás, e senti algo fundamental se quebrar dentro de mim. Não de forma estrondosa ou dramática, mas silenciosamente como o gelo rachando em um lago congelado. Invisível até que você já esteja caindo através dele. Dirigi o carro de Edward para casa pelas ruas desertas do subúrbio à meia-noite, com as mãos tremendo no volante.
As luzes do painel projetavam sombras fortes no meu rosto pelo retrovisor, e mal reconheci a mulher que me encarava. Ela parecia mais dura, mais velha, mais perigosa do que a pessoa que se arrumara para uma festa poucas horas antes. A raiva estava ali, quente e imediata, queimando no meu peito como se eu tivesse engolido algo corrosivo. Mas, por baixo disso tudo, algo mais frio já estava se formando, algo analítico e preciso. A parte do meu cérebro que resolve problemas começava a despertar, analisando o que acabará de acontecer e catalogando tudo como se fosse uma prova em um processo. Porque era nisso que tudo havia se transformado. Um caso. Meu casamento não era mais uma relação a ser salva, mas uma fraude a ser investigada e documentada. A casa estava completamente escura quando entrei na garagem, um silêncio que parecia proposital, e não pacífico. Fiquei sentada no carro por um minuto inteiro antes de conseguir entrar, encarando a cerca branca que Edward insistiu que instalássemos 5 anos atrás, porque pessoas bem-sucedidas têm cercas brancas. As hortênsias que plantei, fertilizei e reguei com meticulosa precisão. A tinta para exterior que escolhi entre dezenas de amostras para alcançar o tom exato de aconchego acolhedor. De repente, tudo parecia um cenário. Um palco cuidadosamente construído para projetar uma imagem que nada tinha a ver com a realidade que se deteriorava lá dentro. Quando finalmente entrei, a sensação de vazio me atingiu imediatamente. Olivia e James estavam passando o fim de semana com meus pais. Eu mesma havia combinado isso 2 semanas antes, pensando que seria bom para as crianças passarem um tempo especial com os avós enquanto Edward e eu participávamos do evento de trabalho dele. A essa altura, a coincidência parecia suspeitamente conveniente. Edward sabia que as crianças estariam ausentes esta noite. Ele sabia, quando fez seus planos com Vanessa, que nossa filha e nosso filho não estariam em casa para testemunhar meu retorno sozinha e humilhada. O cálculo disso provocou novas ondas de raiva em meu corpo. Não se tratava de um erro espontâneo, um momento de fraqueza do qual ele pudesse se arrepender depois. Era algo deliberado, metódico, uma performance planejada para causar o máximo impacto com o mínimo de consequências para o seu conforto. Edward havia planejado tudo. Ele orquestrou minha humilhação pública com a mesma atenção aos detalhes que dedicava ao fechamento de vendas com altas comissões. E essa constatação mudou algo fundamental na forma como eu entendia o homem com quem fui casada por 15 anos. Fui até meu escritório em casa e acendi todas as luzes. Preparei um café tão forte que daria para remover tinta. E então fiz o que faço de melhor. Comecei a investigar. Edward e eu mantínhamos contas conjuntas para as despesas da casa. Essa era uma prática financeira comum para casais. E eu nunca questionei isso porque confiava nele. Essa confiança, reconheço agora com amarga clareza, foi catastroficamente mal depositada. Mas também tínhamos contas pessoais. Edward tinha sua própria conta corrente vinculada à sua renda de comissões da Meridian, e eu tinha a minha para a receita da minha consultoria. Eu nunca havia examinado suas contas pessoais de perto, partindo do princípio de que sua renda cobria suas despesas com roupas profissionais e entretenimento de clientes, e que a forma como ele administrava esses fundos era problema dele, desde que contribuísse com sua parte para o orçamento doméstico. Essa suposição tinha sido um erro. Comecei analisando nossos extratos de cartão de crédito conjuntos, baixando 3 anos de histórico de transações e criando planilhas que categorizavam cada cobrança por estabelecimento, data e valor. Este é um trabalho que realizo rotineiramente para clientes, identificando padrões de gastos e rastreando para onde o dinheiro realmente vai em comparação com para onde deveria ir. O processo é metódico e exige paciência, mas os padrões emergem rapidamente para alguém treinado para identificá-los. O primeiro padrão apareceu em 20 minutos. Cobranças regulares no Brookfield e surgindo todas as sextas-feiras à tarde nos últimos 8 meses, sempre no mesmo valor, $275. Acessei o site do hotel e verifiquei as tarifas. Suíte Premium. Check-in na sexta-feira à tarde. O horário e o valor coincidiam exatamente. Todas as sextas-feiras, durante 8 meses, Edward alugava um quarto de hotel. Enquanto eu pensava que ele estava trabalhando até tarde, reunindo-se com clientes ou fazendo qualquer outra coisa que ele alegava que o mantinha na concessionária além do horário comercial normal. Na verdade, ele estava a 20 minutos de distância, em uma suíte de hotel que custou $275 por algumas horas de privacidade. Somei as despesas.
8 meses, aproximadamente 32 semanas, quase $9.000 gastos em quartos de hotel. Mas isso foi só o começo. Conforme eu continuava a construir minha planilha, mais padrões surgiram. Contas caras em restaurantes em noites em que Edward alegava estar trabalhando até tarde, lugares onde eu nunca tinha estado, refeições que eu nunca tinha compartilhado, compras múltiplas em joalherias. Comparei as datas com meu próprio calendário e confirmei que não havia recebido nenhum presente em nenhuma dessas datas, nenhum presente de aniversário de casamento, nenhuma demonstração de carinho aleatória. Edward estava comprando joias para outra pessoa usando nosso cartão de crédito conjunto, usando o dinheiro da conta para a qual eu contribuía com os rendimentos da minha consultoria, dinheiro que deveria ter sido destinado às despesas da casa ou à poupança para o futuro dos nossos filhos. Então encontrei a cobrança da Lamione Boutique. $4.000. Há 3 semanas, pesquisei sobre a loja. Roupas femininas exclusivas, peças de alta costura, alfaiataria sob medida disponível. Pensei no vestido que Vanessa estava usando esta noite. Como ele lhe caía perfeitamente, como era claramente caro. Edward havia comprado um vestido de $4.000 para sua amante usando nosso cartão de crédito conjunto. A raiva que me invadiu naquele momento foi quase física, como algo pesado e quente pressionando minha caixa torácica. Mas me forcei a manter o foco, a continuar documentando, a construir o caso, porque era isso que aquilo representava agora. Um caso contra meu marido por fraude, roubo e traição sistemática que ia muito além de uma simples infidelidade. Acessei a conta corrente pessoal de Edward. Em seguida, descobri que ele guardava suas credenciais de login na gaveta da escrivaninha, anotadas em um post-it dentro de uma agenda antiga que ele não usava mais. Edward não era muito sociável em segurança digital, aparentemente acreditando que seus assuntos, tanto amorosos quanto financeiros, eram insignificantes demais para que alguém se desse ao trabalho de investigar. Esse foi outro erro. A conta corrente revelou transferências mensais para uma empresa chamada VW Holdings LLC. $5.000 por mês nos últimos 7 meses. Total de $35.000. VW Holdings. As iniciais me vieram à mente imediatamente. Vanessa Whitmore Holdings. Edward vinha fazendo pagamentos diretos para uma empresa controlada por sua amante. Transferências mensais regulares que pareciam despesas comerciais legítimas, mas que eram claramente algo completamente diferente. Passei as 2 horas seguintes mergulhando em registros corporativos e documentos comerciais, rastreando todas as informações publicamente disponíveis sobre a VW Holdings LLC. A empresa estava registrada em Connecticut como uma empresa de consultoria empresarial. A diretora principal listada era Vanessa Whitmore. O objetivo comercial declarado era fornecer serviços de consultoria estratégica para profissionais de vendas automotivas que buscam expandir sua carteira de clientes entre indivíduos de alto poder aquisitivo. A descrição era perfeita, vaga o suficiente para soar legítima e específica o bastante para justificar por que um diretor de vendas automotivas pagaria por tais serviços. Era uma história de fachada criada para disfarçar pagamentos que nada tinham a ver com consultoria empresarial e tudo a ver com o pagamento por acesso a uma mulher que havia transformado seus casos extraconjugais em um empreendimento lucrativo. Vanessa havia monetizado seu relacionamento com Edward. Ela criou uma empresa de fachada especificamente para receber pagamentos dele, enquanto dava a impressão de transações comerciais legítimas. E Edward estava tão apaixonado, ou talvez tão desesperado para manter o acesso à riqueza e às conexões sociais dela, que levou voluntariamente nossa casa à falência para financiar esse esquema. A qualidade profissional do golpe era quase impressionante. Se não estivesse destruindo minha família, eu poderia ter admirado sua sofisticação. Mas eu ainda não havia terminado de investigar. Em seguida, peguei os extratos da nossa conta poupança e o que encontrei fez minhas mãos tremerem novamente. A conta para a qual eu vinha contribuindo regularmente nos últimos 8 anos, construindo cuidadosamente uma reserva financeira para emergências e para a futura educação dos nossos filhos, havia sido sistematicamente esvaziada. Edward vinha fazendo saques grandes, 5.000 aqui, 7.000 ali, 10.000 em uma única transação no mês passado. Comparei as datas dos saques com as transferências para a VW Holdings. Elas coincidiam perfeitamente. Edward vinha desviando dinheiro da nossa poupança familiar para fazer os pagamentos mensais à empresa de Vanessa, o fundo universitário dos nossos filhos. O dinheiro que eu havia sacrificado, economizado e investido com cuidado. Sumiu.
transferido para uma empresa de fachada pertencente a uma mulher que via meu marido como nada mais que um alvo em um elaborado esquema financeiro. Mas a descoberta que me deixou arrepiado aconteceu quando encontrei os documentos da hipoteca no nosso arquivo. Eu estava procurando a documentação original da hipoteca para verificar algo. E encontrei um segundo conjunto de documentos que nunca tinha visto antes. Uma linha de crédito com garantia imobiliária. Um empréstimo de $25.000, feito com a nossa casa como garantia, há 6 meses. Esse tipo de empréstimo exige o consentimento do cônjuge. Ambos os titulares do imóvel devem assinar. Olhei a página de assinaturas e vi meu nome escrito com uma caligrafia parecida com a minha, mas não exatamente igual. Eu havia analisado seus livros contábeis, identificado onde o dinheiro estava sendo desperdiçado, reestruturado suas práticas de faturamento e o ajudado a implementar sistemas que transformaram sua empresa em dificuldades em uma operação lucrativa. Ele me disse na época que, se eu precisasse de ajuda jurídica, ele retribuiria o favor. Liguei para o celular dele às 7h15 da manhã. Ele atendeu no terceiro toque, com a voz ainda rouca de sono. David Martinez. David, aqui é Catherine Brennan. Preciso de ajuda. Meu marido tem roubado sistematicamente da nossa família para financiar um caso extraconjugal e preciso de alguém especializado em fraude conjugal. Houve uma breve pausa e então sua voz se tornou mais incisiva, concentrada. Conte-me tudo. Passei 20 minutos explicando a ele tudo o que eu havia descoberto. As despesas do hotel, as compras de joias, as transferências para a VW Holdings, a conta poupança zerada, os documentos de hipoteca falsificados. David ouviu sem interromper e eu conseguia ouvi-lo digitando anotações enquanto eu falava. Catherine, disse-lhe quando terminei, seu marido acabou de lhe entregar uma arma nuclear. Deixe-me fazer alguns telefonemas. Ele desligou e eu me recostei na cadeira, sentindo algo que talvez fosse esperança começar a competir com a raiva que me consumira durante toda a longa noite. David retornou à ligação 3 horas depois. Tenho alguém que você precisa conhecer, Tornil. Ela é contadora forense, a melhor em Connecticut para descobrir ativos ocultos e fraudes financeiras. Ela concordou em analisar seu caso como um favor para mim. Podemos nos encontrar em sua casa daqui a 1 hora? Andrea Tornil chegou ao meio-dia carregando uma pasta de couro e um iPad. Ela tinha pouco mais de 40 anos, vestia-se de forma profissional e tinha um olhar perspicaz que imediatamente começou a catalogar detalhes sobre minha casa e meu comportamento. David tinha vindo com ela, e eles se sentaram juntos à minha mesa da cozinha enquanto eu organizava toda a documentação que havia reunido. Andrea trabalhou em silêncio por quase 1 hora, ocasionalmente fazendo anotações ou tirando dúvidas sobre transações específicas. David a observava com a expressão de alguém que já havia presenciado esse processo e sabia que era preciso aguardar pacientemente a análise do especialista. Finalmente, Andrea ergueu os olhos dos documentos espalhados sobre a minha mesa. Sua expressão mudou de interesse profissional para algo próximo de genuína indignação. Este é um dos casos mais abrangentes de fraude financeira conjugal que encontrei em 15 anos de prática, disse ela. Seu marido dilapidou sistematicamente o patrimônio conjugal, cometeu falsificação para obter empréstimos ilegais e transferiu quantias substanciais para o que parece ser uma empresa de fachada. Qualquer uma dessas ações seria motivo suficiente para um divórcio com termos favoráveis. Juntas, elas representam potencial fraude criminal. Ela fez uma pausa, batendo com um dedo na impressão do registro corporativo da VW Holdings. Mas tem algo mais aqui, continuou Andrea. Esses pagamentos para a VW Holdings, os valores, a regularidade, a história de fachada da consultoria empresarial. Já vi esse padrão exato antes, 2 vezes, na verdade, em casos que trabalhei nos últimos 2 anos. Vítimas diferentes, mas o mesmo nome de empresa, o mesmo diretor principal listado. Vanessa Whitmore, eu disse. Sim, acredito que a amante do seu marido esteja aplicando um golpe em série contra homens casados com renda disponível. E se isso for verdade, haverá outras vítimas, outros homens fazendo pagamentos para a mesma empresa de fachada sob os mesmos pretextos falsos. André abriu o iPad e começou a pesquisar em bancos de dados aos quais eu não tinha acesso, seus dedos se movendo rapidamente pela tela. David e eu observamos em silêncio enquanto ela trabalhava. Aqui está, disse André após alguns minutos. A VW Holdings LLC recebeu pagamentos de diversas fontes nos últimos 2 anos.
Consigo identificar pelo menos 3 outras pessoas fazendo transferências regulares. Todas elas estão ligadas à Meridian Lakeshore Imports, com base nas informações de conta às quais tenho acesso. Ela olhou para mim com uma expressão que era parte simpatia e parte entusiasmo profissional por desvendar um esquema de fraude complexo. Seu marido não é especial para Vanessa Whitmore. Ele é apenas mais uma das várias vítimas que ela vem aplicando nesse golpe simultaneamente. Ela tem como alvo homens de meia-idade em cargos de vendas com altas comissões. Homens com acesso a uma renda significativa, mas sem a riqueza herdada que ela possui. Homens suscetíveis a bajulações de alguém que consideram inatingível. Ela inicia casos extraconjugais, introduz gradualmente oportunidades de investimento que exigem aportes de capital e extrai o máximo valor possível antes de desaparecer. Andrea virou o iPad para que eu pudesse ver a tela com as declarações de imposto de renda da VW Holdings. Mas aqui está o erro crucial que ela cometeu. A VW Holdings vem gerando receita substancial sem apresentar as declarações de imposto de renda apropriadas. Ela não está declarando esses pagamentos como renda. Isso é sonegação fiscal. E os valores envolvidos são significativos o suficiente para acarretar sérias penalidades da Receita Federal. Ela pegou uma calculadora e começou a fazer as contas. Pelo que posso ver, Vanessa Whitmore deve aproximadamente $250 mil em impostos atrasados sobre renda não declarada, sem incluir multas e juros que provavelmente dobrarão esse valor. E as provas estão completamente documentadas em registros bancários e documentos da empresa. David inclinou-se para a frente. Podemos usar isto? Com certeza, disse Andrea. Entramos com o pedido de divórcio com comprovantes financeiros detalhados, mas também entramos com uma ação civil por fraude contra Vanessa Whitmore e a VW Holdings, incluindo Edward como coautor, apesar de seu envolvimento. Argumentamos que ele foi vítima de fraude financeira deliberada e encaminhamos toda a documentação ao IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, comprovando a renda não declarada da empresa de fachada dela. Ela olhou diretamente para mim. Catherine, podemos recuperar uma parte substancial do dinheiro que seu marido transferiu. Podemos demonstrar ao tribunal de divórcio que você está buscando soluções legais legítimas, em vez de agir por vingança. E podemos garantir que Vanessa Whitmore enfrente as consequências por comandar uma operação fraudulenta sistemática. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei. Preciso de 48 horas para concluir minha investigação e elaborar um relatório completo, disse Andrea. David pode dar entrada nos documentos legais na segunda-feira de manhã. David assentiu com a cabeça. O pedido de divórcio incluirá documentos financeiros detalhados comprovando a hipoteca fraudulenta de Edward, o esgotamento não autorizado do patrimônio conjugal e os pagamentos à empresa de Vanessa. O processo civil por fraude exigirá a devolução integral de todos os fundos transferidos, além de indenização por danos. E a documentação da Receita Federal desencadeará uma auditoria que examinará minuciosamente toda a estrutura financeira de Vanessa. Ele fez uma pausa, encarando-me. Uma vez que isso comece, não haverá volta. Seu marido saberá que você descobriu tudo. Vanessa saberá que foi desmascarada. A situação vai ficar feia. Já está feio, eu disse. Eles pioraram tudo quando jogaram as chaves do carro em mim no estacionamento e foram embora juntos. Estou apenas documentando a situação horrível que eles criaram. Andrea começou a guardar seu material e entregarei o relatório para David até domingo à noite. Ele arquivará tudo na segunda-feira de manhã. Depois que eles saíram, sentei-me sozinha na minha cozinha e senti algo mudar dentro de mim. A raiva ainda estava lá, intensa e imediata. Mas, por baixo dela, algo mais frio e concentrado havia se instalado. Edward e Vanessa me subestimaram. Eles presumiram que eu aceitaria a humilhação em silêncio e desapareceria sem causar problemas. Estavam prestes a descobrir o quão errada era essa suposição. Na manhã de segunda-feira, David deu entrada nos documentos. Petição de divórcio com extensa documentação financeira. Processo civil por fraude contra Vanessa Whitmore e a VW Holdings. Documentação encaminhada à Receita Federal demonstrando subdeclaração sistemática de renda. Tudo que eu havia reunido naquela longa noite em claro agora se transformará em uma ação judicial que não podia ser desfeita nem ignorada. Passei a segunda-feira trabalhando em casa, tentando me concentrar nos projetos dos clientes, mas minha atenção era constantemente atraída pelo celular, aguardando a inevitável resposta.
sabia que Edward receberia a notificação do pedido de divórcio em poucas horas, sabia que Vanessa seria contatada por seu advogado sobre o processo por fraude, sabia que tudo o que eu havia iniciado desencadearia consequências que eu podia antecipar, mas não controlar totalmente. Na manhã de terça-feira, Edward ligou às 6 horas. Eu já estava acordada, tomando café na cozinha e observando o amanhecer sobre a cerca branca que, de repente, me pareceu o símbolo mais patético de falsa segurança que se possa imaginar. Catherine, disse ele com a voz aguda e tensa, tomada pelo pânico. O advogado de Vanessa entrou em contato comigo. Ela está me ameaçando com um processo por difamação e assédio. Ela diz que eu distorci nossa relação comercial e está rescindindo nosso contrato de consultoria imediatamente. Preciso dos documentos que comprovem que os pagamentos foram despesas comerciais legítimas. Preciso de provas de que a VW Holdings realmente prestava serviços de consultoria. Dei um gole lento de café antes de responder, deixando o silêncio se estender entre nós. Não há documentos que comprovem isso, Edward, porque não era uma relação comercial legítima. Ela estava te enganando. Do que você está falando? O pânico em sua voz estava aumentando, chegando perto da histeria. Claro que era legítimo. Vanessa estava me ajudando a desenvolver relacionamentos com clientes de alto poder aquisitivo. Era isso que o contrato de consultoria previa. A VW Holdings não é uma empresa de consultoria, eu disse, mantendo a voz calma e objetiva. É uma empresa de fachada que Vanessa usa para receber pagamentos de vários homens que ela manipula da mesma forma. Você tem pago para ter acesso a ela, sob o pretexto de consultoria empresarial, e ela não tem declarado essa renda ao IRS, Receita Federal dos Estados Unidos. Entrei com o pedido de divórcio ontem e incluí acusações de fraude civil contra a empresa dela e contra ela pessoalmente. O IRS recebeu cópias de toda a documentação esta manhã. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pensei que ele tivesse desligado. Então ouvi sua respiração rápida e superficial. O som de alguém cujo mundo estava desmoronando em tempo real. Você fez o quê? Sua voz baixou para algo quase um sussurro. Catherine, você não pode simplesmente. Ela vai me destruir. A família dela tem conexões em todos os lugares. Eles vão arruinar o que resta da minha carreira. Sua carreira? Perguntei, e não consegui disfarçar a irritação na minha voz. Você jogou as chaves do carro no meu peito em um estacionamento cheio de seus colegas e me mandou me virar para voltar para casa enquanto você saía com sua amante. Você drenou a poupança da faculdade dos nossos filhos para pagar uma mulher que te tratava como cliente. Você falsificou minha assinatura em documentos de hipoteca e está preocupado com a sua carreira. Antes que ele pudesse responder, meu telefone vibrou com outra chamada. Era Margaret Ashford, a mulher que me olhara com compaixão no baile de gala enquanto seu marido a conduzia rapidamente para longe da minha humilhação pública. Edward, tenho outra ligação, eu disse e desliguei sem esperar por sua resposta. Catherine, está é Margaret Ashford. Nos encontramos rapidamente no sábado à noite. Eu me lembro. Obrigada por ligar. Estou ligando porque meu marido, Thomas, acabou de me informar que a Meridian Imports demitiu Edward esta manhã. A voz de Margaret era cautelosa, como se ela estivesse escolhendo cada palavra deliberadamente. Aparentemente, alguém enviou aos proprietários da concessionária uma documentação detalhada sobre o relacionamento de Edward com uma cliente, incluindo evidências de que ele estava aceitando pagamentos dessa cliente em troca de informações confidenciais sobre a situação financeira e os padrões de compra de outros clientes da concessionária. Isso é motivo para demissão imediata, de acordo com o contrato de trabalho dele. Eu não havia enviado essa informação para Meridian, o que significa que outra pessoa o fez. Alguém que sabia do relacionamento de Edward com Vanessa e estava esperando o momento certo para agir. Agradeço por me avisar, eu disse. Catherine, tem mais uma coisa. Margaret fez uma pausa e eu pude ouvi-la respirar fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo difícil. Vanessa Whitmore contatou meu marido esta manhã em completo pânico. Aparentemente, os advogados da família informaram que a documentação que você enviou ao IRS desencadeou uma auditoria não apenas da VW Holdings, mas de toda a estrutura financeira da Whitmore Development Corporation. O pai dela está furioso. Ele cortou o acesso dela aos fundos da família até que a situação seja resolvida. A família Whitmore preza muito pela sua reputação e está muito preocupada com a própria exposição ao imposto de renda.
A informação me atingiu com um peso quase físico. A família rica de Vanessa, fonte de sua confiança e de sua sensação de invulnerabilidade, a havia abandonado, cortado seu apoio financeiro e a deixado enfrentar sozinha as consequências de sua fraude. Ela está perguntando ao Thomas se ele sabe de alguma maneira de fazer o processo desaparecer, continuou Margaret. Ela está se oferecendo para devolver parte do dinheiro se ele concordar em retirar as acusações e a notificação ao IRS. Meu marido disse a ela que não podia ajudar com isso e sugeriu que ela falasse com seu advogado. Obrigada por me contar isso, Margaret. Catherine, você também deve saber que várias de nós, esposas, temos trocado informações desde sábado à noite. Vanessa já fez isso antes com outras famílias. Ao entrar com uma ação judicial, você está protegendo pessoas que poderiam se tornar suas próximas vítimas. Não deixe ninguém lhe dizer que isso é vingança ou excesso. É a devida responsabilização por fraude comprovada. Depois que Margaret desligou o telefone, fiquei sentada na minha cozinha segurando meu café que estava esfriando, sentindo algo que talvez fosse uma sensação de vitória começar a competir com o cansaço que vinha se acumulando desde sábado à noite. Na quarta-feira à noite, Edward apareceu em nossa casa. Observei pela janela enquanto ele estacionava o carro na entrada da garagem e permanecia sentado ali por vários minutos antes de finalmente sair e caminhar até a porta da frente. Quando abri a carta, mal reconheci o homem parado na minha varanda. Ele havia envelhecido visivelmente em apenas 4 dias. As olheiras indicavam que não havia dormido. Suas roupas estavam amarrotadas e desalinhadas, o cabelo despenteado, seu cuidado meticuloso habitual completamente abandonado. Sua confiança característica havia sido substituída por algo que parecia desespero misturado com medo genuíno. Catherine, por favor. Precisamos conversar sobre isso de forma racional. Eu cometi erros, mas entrar com processos e envolver a Receita Federal é vingança. Pense nas crianças. Dei um passo para o lado e o deixei entrar, mas não o convidei a sentar. Ficamos parados na entrada como estranhos, e não como pessoas que compartilhavam a mesma casa há 15 anos. Estou pensando nas crianças, Edward. Estou pensando em como você liquidou o fundo universitário delas para pagar sua amante. Estou pensando em como você colocou nossa casa em risco com uma segunda hipoteca ilegal. Estou pensando em como você humilhou publicamente a mãe delas na frente de seus colegas. Tudo o que estou fazendo agora é para protegê-las das consequências de suas escolhas. Vanessa disse que tudo não passou de um mal-entendido. Ela afirma que os pagamentos eram honorários legítimos de consultoria para assessoria em desenvolvimento de negócios. Fui até a cozinha e peguei a pasta com a documentação que André havia reunido. Coloquei-a sobre a mesa da sala de jantar, onde Edward pudesse vê-la. Extratos bancários mostrando pagamentos para a VW Holdings. Documentos corporativos comprovando que se tratava de uma empresa de fachada. Registros de e-mails que André havia obtido por meio de descoberta judicial, mostrando comunicações com outros 3 homens que haviam pago Vanessa em circunstâncias idênticas. James Morrison, do seu departamento financeiro, eu disse, apontando para um conjunto de documentos. Kevin Chong, da área de vendas de frota, Robert Sullivan, que se aposentou no ano passado. Todos eles fizeram pagamentos para a VW Holdings LLC. Todos eles tiveram casos com Vanessa. Todos eles pensaram que estavam investindo em oportunidades de negócios que nunca se concretizaram. Você não foi especial, Edward. Você foi apenas a vítima mais recente de um padrão que ela vem seguindo há anos. Ele encarou os documentos, as mãos tremendo enquanto pegava as páginas e as colocava de volta na mesa. Ela me disse que eu era diferente, que tínhamos algo real. Ela te disse isso porque era eficaz, eu disse. Você queria acreditar que tinha conquistado a atenção de alguém rica e bonita. Então, ignorou todos os sinais de alerta de que estava sendo explorada. Você queria tanto entrar no mundo dela que levou nossa família à falência para pagar por isso. Edward olhou para mim e, pela primeira vez, vi um reconhecimento genuíno em seus olhos. Não exatamente remorso. Ele não tinha autoconsciência suficiente para sentir remorso genuíno, mas pelo menos reconhecia que havia sido completamente enganado. E agora, o que acontece? Perguntou ele em voz baixa. Agora você vai sair desta casa. Coopere plenamente com o processo de divórcio.
Encontre um novo emprego e espere que o juiz tenha misericórdia ao determinar a pensão alimentícia, porque, com base nos cálculos de renda atuais, você terá dificuldades para efetuar esses pagamentos. Para onde devo ir? Sinceramente, não me importo, Edward. Talvez você devesse ligar para Vanessa e perguntar se a propriedade dela em Greenwich tem um quarto vago, embora eu suspeite que ela não esteja mais atendendo suas ligações. Ele saiu naquela noite com 2 malas, colocando-as no carro enquanto eu observava pela janela. O mesmo carro que eu havia dirigido para casa no sábado à noite. As chaves que ele havia jogado em mim ainda estavam na gaveta da minha escrivaninha, guardadas como prova para o processo de divórcio. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha na cozinha e percebi que não podia mais proteger nossos filhos da verdade. Olivia e James mereciam saber por que o pai deles tinha ido embora, porque suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Eles mereciam honestidade, e não mentiras convenientes que acabariam sendo desmascaradas. Enfim, liguei para meus pais e pedi que trouxessem as crianças para casa na manhã seguinte. Quando Olivia e James entraram pela porta na quinta-feira de manhã, percebi imediatamente que Olivia já havia adivinhado a maior parte do que tinha acontecido. Sua expressão era cautelosa, protetora com o irmão mais novo, que parecia confuso por ter sido trazido para casa mais cedo. Sentei os dois à mesa da cozinha. Seu pai e eu estamos nos divorciando. Ele tomou decisões que quebraram a confiança em nosso casamento. Ele estava gastando tempo e dinheiro com outra pessoa em vez de com nossa família. Sei que isso é difícil e sinto muito que vocês estejam passando por isso. James chorou. Olivia estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Estou orgulhosa de você, mãe, disse ela, por não estar mais fingindo. As 6 semanas entre a saída de Edward e a nossa audiência no tribunal transcorreram no estranho turbilhão de atividades e esperas. Trabalhei com David e Andrea para aprimorar nossa documentação, adicionando camadas de provas que tornaram a fraude de Edward cada vez mais incontestável. Reuni-me com os orientadores escolares dos meus filhos para explicar a situação familiar e garantir que Olivia e James tivessem sistemas de apoio além do que eu poderia oferecer sozinha. Continuei trabalhando com meus clientes de consultoria, descobrindo que o trabalho analítico me ajudava a manter os pés no chão quando tudo parecia estar fora de controle. A história vazou para a mídia local, não por minha causa, mas por canais que eu não podia controlar depois que os documentos do processo se tornaram públicos. Um repórter do Connecticut Post me ligou 3 vezes pedindo um comentário sobre o que eles estavam chamando de caso de fraude envolvendo o triângulo amoroso e carros de luxo. Recusei-me a falar com eles. Meu silêncio não impediu a cobertura. A narrativa era irresistível. Uma socialite rica aplicando um golpe sistemático em vários homens casados. Uma empresa de fachada disfarçada de consultoria empresarial. Quase $1 milhão em renda não declarada. Promotores federais estariam considerando acusações de fraude eletrônica. A vida de Edward desmoronou com uma velocidade impressionante. Demitido da Meridian Imports, sem conseguir encontrar emprego semelhante na indústria automobilística de luxo, pois a notícia se espalhava rapidamente naquela comunidade fechada. Morando em um apartamento minúsculo a 40 minutos de distância, que mal conseguia pagar com o auxílio-desemprego. Vanessa parou de atender às ligações dele no momento em que seu advogado a contatou sobre o processo por fraude. A oportunidade de negócio que tanto empolgara Edward, aquela para a qual ele havia exigido $50 mil da minha conta comercial para investir, evaporou completamente. A audiência de divórcio estava marcada para uma manhã de quinta-feira no final de outubro. O tribunal era menor do que eu imaginava, menos imponente do que os tribunais mostrados na televisão, mas não menos importante. O próprio edifício era antigo, construído numa época em que a arquitetura governamental visava projetar estabilidade e permanência, em vez de eficiência moderna. Tetos altos, bancos de madeira desgastados pelo uso de gerações de pessoas que aguardavam a chamada de seus casos. O cheiro de papel velho e cera de chão, e o suor ansioso de pessoas cujas vidas estavam sendo decididas por juízes que nunca haviam conhecido. A juíza Marianne Sheffield presidia os processos do Tribunal de Família neste distrito. David me deu um relato detalhado de sua trajetória e reputação. Com 58 anos, 19 anos de magistratura, ex-promotora que atuou em casos de crimes financeiros antes de ingressar na magistratura, é conhecida por sua tolerância zero a qualquer forma de fraude financeira em casamentos.
David afirmou que, em quase 2 décadas presidindo casos de divórcio, jamais concedeu termos favoráveis a um cônjuge que tivesse cometido comprovada traição financeira. Suas decisões eram minuciosas, bem fundamentadas e consistentemente mantidas em apelação, pois ela era rigorosa no cumprimento dos procedimentos legais, ao mesmo tempo que buscava uma justiça que considerava adequada às circunstâncias. Edward estava sentado à mesa da defesa com um defensor público que parecia mal ter idade suficiente para ter se formado em direito. Edward não tinha mais condições de pagar um advogado particular. O jovem advogado não parava de olhar para as pastas grossas de documentos que David havia apresentado ao tribunal. E eu podia ver em sua expressão que ele sabia que seu cliente era indefensável. Ele estava ali porque o sistema exigia que Edward tivesse representação legal, não porque houvesse qualquer argumento realista a favor de Edward. A juíza Sheffield entrou e todos nos levantamos. Ela era exatamente como David a havia descrito. Cabelos grisalhos cortados no estilo prático que exigia pouca manutenção. Sem joias, exceto brincos simples e um relógio. Óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. A expressão de alguém que já ouviu todas as desculpas, mentiras e racionalizações desesperadas que as pessoas podem inventar quando seus casamentos acabam, e não achou nenhuma delas particularmente nova ou convincente. Por favor, sentem-se, disse ela, e sua voz carregava uma autoridade que fazia você querer se endireitar e prestar atenção. Estamos aqui para o processo de divórcio de Brennan contra Brennan. Analisei toda a documentação apresentada. Senhor, pode prosseguir. O defensor público de Edward levantou-se e apresentou seus argumentos. Alegou que Edward havia sido vítima de manipulação por um golpista sofisticado. Que Edward já havia sofrido consequências significativas, incluindo a perda do emprego e humilhação pública. Que o tribunal deveria demonstrar compaixão por um homem que havia sido enganado e evitar puni-lo ainda mais, privando-o dos bens conjugais. Que Edward merecia a oportunidade de reconstruir sua vida sem ser destruído financeiramente por termos de divórcio que pareciam vingativos em vez de justos. A juíza Sheffield ouviu sem interromper. Sua expressão não revelava nada. Quando o defensor público terminou e se sentou, ela se virou para David. Senhor Martinez, sua resposta. David se levantou e aproximou-se da bancada com a calma e a confiança de alguém que sabia que tinha todas as vantagens. Ele entregou ao juiz Sheffield a documentação completa que Andrea havia reunido, registros financeiros detalhados mostrando a dilapidação sistemática do patrimônio conjugal ao longo de 18 meses, extratos bancários comprovando que Edward havia esvaziado contas de poupança e liquidado fundos de investimento sem meu conhecimento ou consentimento. A segunda hipoteca fraudulenta com assinaturas falsificadas, cuja análise de Andrea comprovou não ser autêntica. Registros de pagamentos a VW Holdings totalizando quase $200.000. Evidências de que eu fui a principal fonte de renda estável da família durante todo o nosso casamento, enquanto os ganhos de Edward, baseados em comissões, oscilavam drasticamente de acordo com as condições de mercado e seu desempenho pessoal em vendas. David também apresentou depoimentos escritos de Margaret Ashford e de outras 2 mulheres cujos maridos foram alvo de Vanessa Whitmore. Seus depoimentos descreveram padrões de comportamento idênticos, casos que começavam com bajulação e atenção de uma mulher que parecia inatingível, apresentações graduais de oportunidades de investimento que exigiam contribuições de capital substanciais, promessas de parcerias comerciais e acesso a círculos sociais ricos e, por fim, a revelação de que haviam sido sistematicamente enganadas e exploradas financeiramente. Meritíssimo, concluiu David, o Sr. Brennan não se limitou a cometer infidelidade, o que por si só já seria motivo para um divórcio favorável à minha cliente. Ele fraudou sistematicamente a própria família, liquidando bens sem o consentimento da esposa, falsificando documentos para obter empréstimos usando propriedades que não lhe pertenciam integralmente como garantia e priorizando o pagamento à amante em detrimento do bem-estar e da educação dos filhos. Ele atirou as chaves do carro no peito da esposa em um estacionamento cheio de testemunhas e disse para ela se virar para voltar para casa enquanto ele saía com outra mulher. Humilhou publicamente a mãe de seus filhos. E fez tudo isso enquanto se apresentava como provedor da família, apesar das evidências documentadas de que a renda de consultoria da Sra. Brennan fornecia a base financeira estável que sustentava a casa durante todo o casamento. A juíza Sheffield estava lendo a documentação enquanto David falava. Então, ela ergueu os olhos, tirou os óculos de leitura e encarou Edward com um olhar capaz de congelar a água. Sr. Brennan, estou neste tribunal há 19 anos.
Nesse período, presidi centenas de casos de divórcio envolvendo infidelidade, disputas financeiras e acordos de guarda contestados. Já vi casamentos destruídos por vícios, abusos, incompatibilidades fundamentais e simples negligência acumulada ao longo de anos de falta de compromisso com a parceria. Mas raramente me deparei com uma traição financeira tão abrangente e deliberada dentro de um casamento como a que está documentada nas provas apresentadas. Ela fez uma pausa e eu observei Edward encolher-se fisicamente na cadeira. Seus ombros se curvaram para dentro. Sua cabeça baixou ligeiramente. Parecia que ele queria desaparecer através do chão. Você não teve apenas um caso extraconjugal, continuou o juiz Sheffield. Você destruiu a segurança financeira da sua família para financiar esse caso. Você falsificou a assinatura da sua esposa em documentos de hipoteca, o que não é apenas motivo para divórcio, mas constitui potencial fraude criminal que poderia resultar em processo judicial caso a senhora Brennan optasse por seguir esse caminho. Você liquidou os fundos destinados à educação de seus filhos sem consentimento ou discussão. Você esvaziou sistematicamente as contas de poupança para as quais sua esposa havia contribuído e construído com seu próprio trabalho profissional. E você fez tudo isso mantendo a ilusão de que era o principal provedor financeiro da família, quando as evidências documentadas mostram que a consultoria da senhora Brennan proporcionava uma renda consistente e estável, enquanto seus ganhos por comissão oscilavam significativamente. A juíza Sheffield colocou seus óculos de leitura de volta e olhou para suas anotações. O tribunal concede à senhora Catherine Brennan a propriedade integral da casa conjugal, com o nome do senhor Brennan sendo removido de todos os documentos de propriedade e a titularidade transferida exclusivamente para a senhora Brennan. Todos os bens conjugais remanescentes, incluindo veículos atualmente registrados em nome de qualquer um dos cônjuges e todas as contas de investimento, serão atribuídos à senhora Brennan. O senhor Brennan será responsável pelo pagamento integral da segunda hipoteca fraudulenta por meio de um plano de pagamento a ser estabelecido com a instituição financeira. A pensão alimentícia é fixada em 30% da renda bruta mensal do senhor Brennan, a ser paga diretamente à senhora Brennan no primeiro dia de cada mês. A senhora Brennan detém a guarda legal integral dos 2 filhos menores, cabendo ao senhor Brennan o direito de visitas supervisionadas, até a conclusão bem-sucedida da terapia familiar, que será agendada pelo Departamento de Serviços Familiares do Tribunal. O advogado de Edward começou a se levantar, talvez para apresentar uma objeção, mas o juiz Sheffield ergueu uma das mãos. Não terminei. Senhor Brennan, o senhor tem muita sorte de que este tribunal não tenha jurisdição para ordenar que o senhor devolva os fundos que transferiu para a empresa da senhora Whitmore, visto que esse assunto está sujeito a processos cíveis separados que estão em andamento. Vocês também têm sorte de a senhora Brennan não ter apresentado queixa-crime em relação às assinaturas falsificadas nos documentos da hipoteca, embora eu registre que essa opção continua disponível para ela, caso deseje prosseguir com o processo no futuro. Esta sessão está encerrada. Saímos para o sol de outubro, que parecia quase forte demais depois da penumbra do tribunal. David já falava sobre os próximos passos no processo civil contra Vanessa, explicando que o advogado dela vinha tentando chegar a um acordo para evitar a publicidade de um julgamento. Meus pais estavam esperando do lado de fora com Olivia e James, um pouco afastados do pequeno grupo de pessoas que aguardavam a chamada de outros casos. No momento em que meus filhos me viram, correram. James chegou primeiro, se atirando em mim com toda a força de um menino de 11 anos preocupado com a mãe. Olivia estava mais calma, mas não menos urgente, envolvendo-nos a nós duas com os braços. Acabou? Perguntou Olivia, com a voz abafada contra meu ombro. Acabou, eu disse. E nós vamos ficar bem. James recuou um pouco para olhar meu rosto. Que bom que não precisamos mais fingir. Naquele momento, percebi que meus filhos haviam entendido muito mais do que eu imaginava. Eles estavam vendo o casamento dos pais se desintegrar lentamente. Eles pressentiam a tensão e a desonestidade, mesmo quando eu achava que estava conseguindo esconder tudo. E eles estavam esperando que alguém finalmente reconhecesse a verdade que eles já sabiam. 2 semanas depois de sair daquele tribunal com meus filhos, meu telefone tocou com uma ligação de um número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal. Eu vinha recebendo ligações de repórteres e conhecidos curiosos desde que o divórcio se tornou público, e havia aprendido a filtrar as chamadas com cuidado. Mas algo me fez atender. Senhora Brennan, meu nome é Linda Foster. Consegui seu número com Margaret Ashford.
Espero que não se importe que eu ligue diretamente, mas preciso de ajuda. E Margaret disse que a senhora talvez entenda minha situação melhor do que ninguém. Sua voz tinha um tremor que reconheci imediatamente. O som de alguém cujo mundo acabará de desmoronar e que tentava desesperadamente se manter firme o tempo suficiente para pedir ajuda. Diga-me o que está acontecendo, eu disse. Nos 40 minutos seguintes, Linda descreveu uma situação que lhe parecia desconfortavelmente familiar. Um marido que viajava frequentemente a trabalho. Cobranças no cartão de crédito sem sentido. Dinheiro desaparecendo da conta poupança com explicações cada vez mais vagas. Um investimento que, segundo ele, transformaria o futuro financeiro do casal, mas que exigia capital imediato e sobre o qual ela deveria confiar nele sem fazer muitas perguntas. Margaret me contou o que você fez, disse Linda. Como você investigou as finanças do seu marido e encontrou evidências de fraude. Eu preciso de alguém que possa fazer isso por mim. Preciso de alguém que entenda o que estou passando e que não me diga que estou sendo paranoica ou controladora. Passei 3 dias analisando os registros financeiros de Linda. O que descobri não foi idêntico à traição de Edward, mas seguiu padrões semelhantes. Seu marido vinha financiando um vício em jogos de azar online há 7 anos, contraindo empréstimos em nome dela sem o seu conhecimento, falsificando sua assinatura em pedidos de crédito e drenando sistematicamente suas contas de aposentadoria para cobrir perdas que totalizaram quase $80.000. Na semana seguinte, Linda entrou com o pedido de divórcio, munida de documentos que tornavam a fraude do marido incontestável. Ela não foi a única a me contatar. Um mês após a audiência de divórcio, recebi contatos de outras 3 mulheres. Todas elas foram indicadas por alguém que conhecia alguém que tinha ouvido falar do meu caso. As situações eram variadas. O marido de uma mulher mantinha um relacionamento online com alguém que nunca tinha visto pessoalmente, enviando dinheiro para supostas emergências que pareciam intermináveis. Outra descobriu que o marido mantinha uma segunda família em outro estado, sustentada inteiramente por fundos desviados das contas conjuntas do casal. Eu ajudei todas elas. Analisei seus registros financeiros com a mesma precisão implacável que apliquei à minha própria situação. Identifiquei contas ocultas, transferências fraudulentas e padrões de engano que seus maridos consideravam sofisticados demais para serem descobertos. Conectei-as a advogados que entendiam de fraude conjugal. Forneci depoimento pericial quando seus casos foram a julgamento. O trabalho era diferente da minha prática de consultoria corporativa, mais pessoal, mais intenso emocionalmente. As clientes não eram empresas sem rosto, mas mulheres cujas vidas haviam sido sistematicamente prejudicadas por pessoas em quem confiavam plenamente. Mas o trabalho também foi profundamente gratificante de maneiras que meus projetos anteriores jamais haviam sido. Eu podia ver o impacto direto do que estava fazendo. Eu podia observar mulheres que haviam sido devastadas financeiramente começarem a reconstruir sua segurança e confiança. Ao final do ano, eu havia prestado consultoria em 8 casos de divórcio envolvendo fraude financeira. Minha atuação estava se transformando em algo que eu jamais havia previsto, mas que claramente atendia a uma necessidade que os recursos existentes não estavam suprindo adequadamente. O processo civil contra Vanessa Whitmore foi resolvido por meio de um acordo 3 meses após a audiência de divórcio. Seu advogado vinha pressionando por um acordo para evitar a publicidade de um julgamento, e David estava disposto a negociar porque o acordo significava uma indenização garantida, em vez da incerteza de um litígio. Os termos eram abrangentes. Vanessa reembolsaria todos os fundos que Edward havia transferido para a VW Holdings, além de indenização por danos e nossos honorários advocatícios. O total chegava a $220.000, a serem pagos em parcelas ao longo de 5 anos, com multas significativas em caso de atraso em qualquer pagamento. O acordo também exigiu que ela dissolvesse a VW Holdings de forma completa e permanente, garantindo que ela não pudesse simplesmente reiniciar a mesma operação sob um nome diferente. Mas Vanessa enfrentou consequências que iam muito além do que nosso processo poderia impor. A cobrança da Receita Federal totalizou $340.000 em impostos atrasados, multas e juros. Os promotores federais apresentaram acusações de fraude eletrônica com base em transferências financeiras interestaduais, e Vanessa acabou aceitando um acordo judicial que envolvia pagamentos substanciais de restituição e 3 anos de liberdade condicional. A família dela havia cortado todo o contato. Margaret me contou,
por meio de sua rede de contatos, que a família Whitmore estaria envergonhada com o escândalo e profundamente preocupada em proteger a reputação de seus negócios da associação com o comportamento criminoso de Vanessa. Eles contrataram consultores de gestão de crises para distanciar a Whitmore Development Corporation de qualquer ligação com a VW Holdings ou com a investigação de fraude. Vanessa havia se mudado para a Califórnia. Segundo as últimas informações que recebi, ela estava trabalhando no ramo imobiliário comercial. Aparentemente, seus dias de visar homens casados vulneráveis chegaram ao fim. Embora eu suspeitasse que alguém com suas habilidades e sua disposição para explorar os outros acabaria encontrando novas oportunidades para enganar em novos lugares. A vida de Edward havia se deteriorado de maneiras que pareceriam impossíveis 6 meses antes. Ele conseguiu um emprego vendendo veículos de gama média em uma concessionária que atendia famílias que compravam carros práticos, em vez de clientes ricos que adquiriam símbolos de luxo e status. Sua renda era uma fração do que ganhava na Meridia. Os pagamentos mensais de pensão alimentícia consumiam a maior parte do que lhe restava, deixando-o com o mínimo necessário para pagar o aluguel de um apartamento pequeno em um bairro onde seu carro havia sido arrombado 2 vezes no primeiro mês. Ele compareceu às visitas supervisionadas agendadas com Olivia e James, mas os encontros foram tensos e constrangedores. Olivia havia passado por uma fase em que se recusava a vê-lo completamente. Sua raiva, manifestada como uma rejeição total, me fez suspeitar que a magoava tanto quanto a ele. Eu nunca forcei a participar das visitas quando ela se recusava veementemente, pois acreditava que reconstruir a confiança exigia a vontade dela, e não a minha insistência. James estava mais disposto a manter contato, mas havia se tornado emocionalmente reservado de uma forma que me partia o coração. Ele encarava as visitas como obrigações, em vez de oportunidades para uma conexão genuína. Quando Edward tentava explicar que havia sido enganado, que Vanessa o havia manipulado, James ouvia educadamente e depois mudava de assunto para algo neutro, como a escola ou os esportes. Durante as nossas conversas de ida e volta, Edward ocasionalmente tentava justificar suas ações, explicando que ele era tão vítima quanto qualquer outra pessoa. Eu ouvia sem responder, entendendo que ele precisava construir uma narrativa na qual não fosse totalmente culpado pela destruição de sua família. Mas eu nunca dei crédito a essa narrativa. Ser enganado por um golpista sofisticado não justifica roubar o dinheiro da educação dos seus próprios filhos ou falsificar a assinatura da sua esposa em documentos legais. 6 meses após a finalização do divórcio, Margaret Ashford ligou com informações que me surpreenderam. Catherine, meu marido, Thomas, tem indicado seus colegas ao seu escritório. Ele tem contado a todos como você desvendou toda a operação de Vanessa. Ele está apresentando isso como uma investigação financeira legítima que protegeu outras vítimas em potencial, em vez de uma vingança pessoal. Isso é surpreendentemente generoso da parte dele, eu disse. Thomas ficou incomodado com o que aconteceu no baile de gala. Ele viu como Edward te tratou naquele estacionamento e se sentiu culpado por ninguém ter intervido. Esta é a maneira dele de se redimir. Acho que várias das esposas dos colegas dele precisam de consultoria financeira para diversas situações. Ele tem te recomendado especificamente como alguém que é minucioso e discreto. Margaret organizava encontros informais com outras esposas do ramo de concessionárias de automóveis. Não se tratavam de reuniões para gerar pena ou obrigações sociais constrangedoras, mas sim de conexões genuínas com mulheres que compreendiam as vulnerabilidades específicas de ser casada com homens em ambientes de vendas de alta pressão, onde a aparência e o status muitas vezes importavam mais do que a essência. Em um desses encontros, uma mulher chamada Patrícia confidenciou que seu marido havia sido alvo de Vanessa anos antes. Ele havia terminado o relacionamento antes que qualquer prejuízo financeiro ocorresse. Mas Patrícia suspeitava que havia um padrão de comportamento que ia além do seu marido. Ela estava esperando que alguém expusesse o que ela acreditava ser uma fraude sistemática. Outra mulher, chamada Susan, contou que começou a fazer sua própria auditoria financeira discreta do casamento depois de presenciar o que aconteceu comigo. Ela descobriu que o marido estava escondendo dívidas consideráveis de empreendimentos comerciais fracassados, usando cartões de crédito conjuntos para fazer apenas os pagamentos mínimos, enquanto o saldo principal crescia exponencialmente. Essas conexões evoluíram para uma rede informal. Mulheres que enfrentavam dificuldades financeiras em seus casamentos entravam em contato e a rede as encaminhava para recursos e profissionais que poderiam ajudá-las. Às vezes, isso significava meus serviços de consultoria.
Outras vezes, significava outros advogados, contadores forenses ou terapeutas especializados em ajudar pessoas a lidar com o trauma emocional de descobrir uma fraude sistemática. Eu não tinha a intenção de criar esta rede. Não planejava ficar conhecido como alguém especializado em desvendar fraudes financeiras conjugais. Mas, aparentemente, a combinação da minha capacidade analítica e da minha disposição em buscar responsabilização de forma agressiva quando as evidências justificavam criou algo que supriu uma necessidade real. Minha prática de consultoria estava se transformando. Eu ainda trabalhava com pequenas empresas que precisavam de reestruturação financeira, mas, cada vez mais, minha clientela incluía mulheres que precisavam de alguém que pudesse analisar suas finanças domésticas com a mesma precisão implacável que eu aplicava aos balanços corporativos. O trabalho era exigente. Requeria lidar com a intensidade emocional de clientes que enfrentavam traições, mantendo ao mesmo tempo o distanciamento analítico necessário para construir casos juridicamente defensáveis. Mas também foi o trabalho mais significativo que já realizei. Eu ajudava pessoas a reconstruir suas vidas depois de descobrirem que os alicerces em que haviam confiado nunca foram tão sólidos quanto acreditavam. Eu entendi essa experiência intimamente e talvez essa compreensão me tornasse mais apto para o trabalho do que alguém que tivesse estudado fraudes financeiras apenas em ambientes acadêmicos, sem ter vivenciado sua devastação pessoal. Um ano depois de Edward ter atirado as chaves do carro no meu peito e me mandado encontrar o caminho de casa sozinha, entrei numa concessionária e comprei um veículo com o dinheiro que ganhei com a expansão da minha consultoria. A transação teve um significado simbólico que eu não tinha previsto completamente quando decidi trocar o velho sedã que dirigia nos últimos 8 anos. Optei por algo prático em vez de algo impressionante. Um SUV confiável, azul escuro, com boas classificações de segurança e espaço suficiente para transportar meus filhos e, ocasionalmente, levar clientes a visitas técnicas quando as circunstâncias o exigem. O vendedor tentou me convencer a comprar um modelo de luxo com recursos que eu jamais usaria, mas recusei educadamente e comprei exatamente o que precisava, sem nenhum pedido de desculpas ou explicação. Na primeira vez que dirigi meu carro novo, Olivia estava no banco do passageiro folheando brochuras de universidades. Ela havia sido aceita em 3 universidades e estava tentando decidir entre cursos que lhe permitissem estudar política ambiental e relações internacionais. O fundo universitário dela foi totalmente restaurado por meio do acordo com Vanessa, na verdade, ficando maior do que teria ficado se Edward nunca o tivesse esgotado, graças aos rendimentos dos investimentos durante o período em que os fundos estavam sendo recuperados e reconstruídos. Mãe, olha esse programa em Georgetown, disse ela, virando o celular para que eu pudesse dar uma olhada na tela enquanto mantinha a atenção na estrada. Eles têm um programa conjunto em ciências ambientais e políticas públicas que parece perfeito. Georgetown é cara, eu disse, embora já não estivesse preocupado em ter condições de pagar. Mas se é para lá que você quer ir, daremos um jeito. James estava sentado no banco de trás, fazendo um exercício de matemática, e de vez em quando me fazia perguntas sobre porcentagens e frações, que eu respondia enquanto dirigíamos pelas ruas familiares do subúrbio. Ele parecia confortável e satisfeito de uma forma que não havia sido durante aquele último ano do meu casamento, quando a tensão tomava conta da nossa casa como algo tóxico que todos fingíamos ignorar. Enquanto dirigia, me peguei pensando na ordem de Edward naquele estacionamento, deu um jeito de voltar para casa. Ele quis dizer isso como uma dispensa, uma afirmação de poder, uma demonstração de que havia encontrado algo melhor e que eu não era mais necessária em sua vida. Mas, nos anos que se seguiram àquele momento, eu de fato encontrei meu próprio caminho de volta para casa. Não de volta ao casamento que eu vinha tentando preservar, mas sim para algo que construí por meio da minha própria competência e disposição para exigir responsabilidade. Lar não era a casa física que me fora concedida no divórcio, embora eu fosse grata por tê-la mantido pela estabilidade que proporcionava aos meus filhos. Lar era o senso de autoestima que eu havia recuperado, a segurança financeira que eu havia reconstruído, a certeza de que eu jamais aceitaria maus tratos como preço para manter as aparências. As chaves do carro que Edward havia tirado em mim permaneceram no meu escritório, emolduradas em uma pequena moldura sob uma placa que encomendei a um artesão local. A placa dizia: às vezes, os piores momentos se tornam catalisadores para as melhores decisões. Durante as consultas iniciais, os clientes perguntavam sobre as chaves emolduradas. A pergunta geralmente surgia depois de discutirmos suas situações e eu começar a explicar. Como uma investigação financeira poderia documentar fraudes aparentemente impossíveis de provar?
Eles olhavam para a moldura na parede atrás da minha mesa e perguntavam o que significava. Eu contaria a eles a versão resumida da minha história, não como um relato de vitimização, mas como uma narrativa sobre reconhecimento e resposta adequada. Expliquei que meu marido havia jogado aquelas chaves em mim em um estacionamento cheio de testemunhas enquanto saía com outra mulher. E aquele momento de humilhação pública se transformou no catalisador para uma investigação financeira completa que revelou uma fraude da qual eu nem sabia que existia. As chaves se tornaram uma ferramenta de ensino, uma representação física do momento em que a humilhação pode se transformar em determinação se você optar por responder estrategicamente em vez de emocionalmente. Muitas mulheres que vieram ao meu consultório ainda estavam na fase de se culpabilizar. Elas acreditavam que, se tivessem sido mais atraentes, mais atenciosas ou mais complacentes, seus maridos não as teriam traído. Carregavam uma culpa que nunca lhes pertenceu, assumindo a responsabilidade por escolhas feitas por outras pessoas. Usei as chaves do carro para ilustrar que a traição reflete as falhas de caráter do traidor, e não a inadequação da vítima. Edward não jogou aquelas chaves em mim porque eu era insuficiente. Ele as jogou porque lhe faltava integridade e cometeu o erro catastrófico de acreditar que eu aceitaria a falta de respeito sem consequências. Essa distinção era importante. Compreender essa distinção era, muitas vezes, o primeiro passo para que meus clientes conseguissem assumir a responsabilidade em vez de aceitar a culpa. A transformação de Olivia ao longo daquele ano foi talvez o resultado mais significativo de tudo o que havia acontecido. Ela evoluiu de uma adolescente quieta e observadora para uma jovem que entendia que o respeito próprio não é negociável e que limites apropriados são essenciais para relacionamentos saudáveis. Certa noite, no final do verão, cerca de 10 meses após a finalização do divórcio, Olivia entrou no meu escritório em casa, onde eu estava revisando demonstrações financeiras para um novo cliente. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa com uma postura deliberada que indicava que queria ter uma conversa séria. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Sempre. Você se arrepende de ter casado com o papai? Larguei os documentos que estava revisando e dediquei-lhe toda a minha atenção. Lamento ter ficado mais tempo do que devia depois de perceber que o casamento tinha fracassado. Mas não me arrependo dos anos que me deram você e James. Vocês dois são as melhores coisas que já fiz na vida. E isso não teria sido possível sem o seu pai. Olivia assentiu lentamente, processando a resposta. Eu costumava pensar que ser uma boa esposa significava aceitar tudo que o marido fazia e dar um jeito, acontecesse o que acontecesse. Que o casamento exigia apenas tolerância, porque compromisso significava nunca desistir, mesmo quando a outra pessoa já tivesse desistido de você. Não é assim que se parece uma parceria saudável, eu disse gentilmente. Agora eu sei disso. Ver você revidar me ensinou que ser uma boa pessoa significa ter princípios e defendê-los, mesmo quando é difícil e as pessoas te julgam por isso. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Várias amigas minhas têm pais em casamentos obviamente disfuncionais. As mães delas toleram infidelidade ou abuso financeiro porque têm medo de ficar sozinhas ou acham que não conseguem se sustentar sozinhas. E eu as vejo fingindo que está tudo bem. E isso me entristece porque elas estão ensinando às filhas que aceitar maus tratos é normal. O que você fará de diferente? Perguntei. Nunca permitirei que ninguém me trate como o papai te tratou. E se algum dia eu perceber que um relacionamento está me destruindo, irei embora antes que ele leve tudo que construí. Você me ensinou que sobreviver a uma traição não só é possível, como pode levar a algo melhor do que o que existia antes. Ao final daquele primeiro ano, minha consultoria havia se transformado em algo que eu jamais imaginara. Mas isso claramente atendia a uma necessidade real. Passei a oferecer serviços completos de investigação financeira e proteção patrimonial para mulheres em processo de divórcio, especialmente em casos envolvendo fraude, ocultação de bens ou abuso financeiro. Ajudamos clientes em todo o estado de Connecticut e expandimos para Massachusetts e Nova York, construindo uma reputação de rigor, discrição e defesa incisiva quando as circunstâncias o exigiam. Contratei 2 analistas financeiros adicionais especializados em contabilidade forense. Também contratei um investigador particular chamado Robert Tim, que trabalhou por 15 anos na unidade de crimes financeiros da Polícia Estadual de Connecticut antes de se aposentar e abrir seu próprio escritório. Robert era excepcional em descobrir contas ocultas e rastrear transferências de ativos que as pessoas acreditavam ser sofisticadas demais para serem detectadas. Formalizamos esses serviços em uma nova divisão da minha consultoria.
Desenvolvi sistemas e protocolos que podiam ser replicados e dimensionados à medida que a demanda continuava a crescer. Andrea Tornil juntou-se à equipe como consultora permanente, dividindo seu tempo entre prestar depoimentos como perita em casos que iam a julgamento e treinar minha equipe em técnicas avançadas de contabilidade forense. O trabalho era exigente. Requeria lidar com a intensidade emocional de clientes que enfrentavam profundas traições, mantendo ao mesmo tempo o distanciamento analítico necessário para construir casos juridicamente defensáveis. Mas também foi o trabalho mais significativo que já fiz. Pude ver o impacto direto em tempo real: mulheres que haviam sido devastadas financeiramente por cônjuges desonestos reconstruindo gradualmente sua segurança e confiança. Crianças cujos fundos para a faculdade foram recuperados por meio de nossas investigações. Famílias que evitaram a pobreza porque identificamos e impedimos transferências fraudulentas antes que pudessem ser concluídas. Todas as manhãs, ao chegar ao escritório, eu via aquelas chaves do carro emolduradas na parede. E me lembrava da lição que havia aprendido e que agora ensinava aos outros. No momento em que alguém te trata como descartável, é o momento em que você começa a documentar tudo. Porque pessoas que agem com esse nível de desprezo inevitavelmente deixam rastros de evidências que as destruirão se você souber onde procurar. Edward acreditava que jogar as chaves do carro em mim era uma demonstração de poder, uma prova de que ele havia encontrado alguém melhor e que eu não era mais necessária em sua vida. O que ele realmente fez foi me fornecer uma evidência física de seu desprezo. As provas que usei para construir um caso que desmantelou sistematicamente não só a vida dele, como também expôs uma operação que vitimou várias famílias. Ao tentar se livrar de mim, Edward criou inadvertidamente algo muito mais poderoso do que o casamento que destruiu. Ele havia criado uma prática profissional dedicada a ajudar mulheres a se recusarem a serem descartadas. Uma rede de apoio para pessoas que sofrem fraudes financeiras em seus casamentos. Um legado de responsabilidade que se estendeu muito além das minhas circunstâncias pessoais. Esse legado importava mais do que qualquer relacionamento baseado em uma parceria meramente formal, em vez de respeito genuíno. Eu havia encontrado meu próprio caminho de volta para casa e, ao fazê-lo, construí algo que ajudaria inúmeras outras pessoas a encontrarem o delas. Essa história de justiça financeira e dignidade recuperada te prendeu? Clique em gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Catherine descobriu a assinatura falsificada da hipoteca e percebeu que Edward havia cometido fraude de verdade. Qual foi o seu momento favorito? Deixe sua cena preferida nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras de pessoas que se recusaram a aceitar a traição em silêncio. Inscreva-se e ative as notificações.